Olá, pessoal. Vamos retomar a nossa aula. É, Vamos continuar a partir da página 418. Então, como vocês podem ver, a página 418 fala da mobilidade da população mundial. O que é essa mobilidade? O termo vem de quê? Movimentação. Então, movimentar, sair de um lugar para outro, migração. Então, qual a definição, então, de migração? Migrações, como eu coloquei aqui. É a saída populacional de uma área para outra. Simplesmente isso. Saída de um lugar para outro. Deslocamento de pessoas. Então, eu coloquei nesses slides, eu coloquei tudo que está no livro de vocês, da página 418 até o final do capítulo. Mas eu queria que nessa aula vocês prestassem mais atenção ao que eu coloquei nos slides do que o que está no livro. É a mesma coisa, só que eu coloquei numa ordem um pouco diferente. Então, essa definição de migração, ela é geral, saída de pessoas de uma área para outra. Quando migração, aí vem dois termos, né? Dentro da migração, que é a emigração e a imigração. Isso a gente viu um pouquinho no 7º ano. Emigração significa saída, imigração, entrada. Então, quando eu saio de Teresina para Parnaíba, eu emigrei de Teresina e imigrei em Parnaíba. Entenderam? Porque emigrar é saída e imigrar é entrada em relação a um lugar. De novo, se eu saio de Teresina para Parnaíba, eu emigrei de Teresina e imigrei em Parnaíba. Então, existem as migrações internas e as migrações externas. As migrações internas acontecem dentro do próprio país. Migrações externas de um país para outro. Simples assim. Em seguida, nós vamos ver os tipos de migração. Quais são os tipos de migração? Então, ele diz aqui: quanto ao tempo de permanência do migrante no determinado local, migração definitiva é quando a migração se dá sem que o migrante saia mais do local para onde foi ou ele não volte. Então, definitiva é aquela que eu fui e decidi não vou voltar, pelo menos por um bom tempo. E a migração temporária é quando a migração se dá por tempo que pode ser determinado ou indeterminado. Então, temporário é aquele que eu digo, não, eu vou para tal lugar, mas eu não vou morar, eu só não sei quando eu venho. Mas eu não fui morar, mas eu disse que vou voltar. Ou então, quando eu digo, eu vou para Gramado, comprei um pacote de viagem, vou para Gramado. Eu migrei, só que de forma temporária. E aí ele fala aqui, quanto à forma dessa migração. A migração acontece de forma espontânea, quando ela se dá por vontade própria do migrante. Sentir vontade de viajar, vou viajar. Quero morar agora em Belo Horizonte, vou. Espontâneo. Ninguém me forçou. E tem a migração forçada, como o próprio nome diz, né? Ela se dá por vontades externas, por algum outro motivo, mas o migrante não queria. Migração planejada, quando ela se dá de forma planejada a fim de cumprir um objetivo. Por exemplo, eu vou fazer um concurso numa determinada cidade, então é uma migração temporária planejada. Porque eu planejei fazer aquilo, eu fui para fazer um concurso e tenho o dia de voltar. Temos a migração legal, que é aquela autorizada pelo governo, no caso, quando se trata de exterior, que aí você precisa ter uma autorização.
temos a migração ilegal, não autorizada pelo governo por tempo determinado, no caso turismo, aquelas que eu não preciso de autorização, e tem aquela que eu preciso, mas não tenho autorização, como é o caso que a gente viu na aula passada, dos que terminam se aventurando, né, em passar as fronteiras, as barreiras, e vão para outros países tentar a vida. Bem, essa migração, no caso das migrações, né, aqui são alguns exemplos que a gente teve no Brasil, no caso, de fluxos migratórios. Vocês podem observar que esse fluxo migratório, ele não começou agora. Lembram dos fluxos econômicos? Dos ciclos econômicos? Que tudo começou aqui na Bahia, com o ciclo do pau-brasil. A partir do momento que acabou ou diminuiu, né, o produto aqui, eles foram para cana-de-açúcar, ciclo do açúcar em Pernambuco. E assim eles foram povoando o território. Então, essas migrações internas, ou seja, dentro do próprio país, ela continua acontecendo e ela não começou agora. Como vocês podem ler aqui, né, por vários motivos. Falamos também da questão de que algumas pessoas, né, saíam dos seus estados, onde estavam sofrendo com a seca, e iam para outros estados, como no caso de São Paulo, nordestinos, para o estado de São Paulo para trabalharem. Foi de forma forçada? Foi para motivo de trabalho, estava sofrendo por causa da seca, mas eles tinham que ir. Mas é um tipo de migração. Vemos aqui também os fatores, né? Que no livro de vocês começa falando dos fatores. Mas eu resolvi colocar depois até explicar as modalidades, né? Então, fatores repulsivos, ou seja, o que te faz sair de um lugar? Geralmente, no caso da migração, quando ela é forçada, quando ela é espontânea, falta de emprego, falta de comida, poucas oportunidades de vida, falta de terra, conflitos. E os fatores atrativos, ou seja, eu olho para um lugar e digo, aquele lugar me atraiu. Por quê? Tem um motivo. Então, aqui, emprego, habitação, educação, saúde e melhor nível de vida, ou seja, melhor qualidade de vida. Então, esses são os fatores, né, dessas migrações, ou desse deslocamento de pessoas, ou dessa mobilidade. E assim a gente encerra o nosso capítulo. No caso, o texto cita também a questão do Japão, que atraiu muitos imigrantes brasileiros e volta a atrair, né? Tem a questão já contrário. O exemplo que o livro dá na página 420 é do Haiti, que devido a terremotos, devido a algumas situações, isso é um fator repulsivo. E aí ele cita na página 422 a questão da guerra, violência e perseguição, que elevam os deslocamentos forçados a um nível sem precedentes. Então faz com que superlote um outro local, a cidade não está preparada para receber, mas forçadamente as pessoas chegaram lá e terminam querendo as mesmas oportunidades das pessoas que já moram no local. Então aqui a gente encerra o nosso conteúdo. Do dia que começou a quarentena, dia 16 de março, eu enviei 4 atividades. Na aula passada eu não enviei nenhuma atividade, porque hoje eu vou enviar da aula passada e de hoje. Então, com essa que eu vou enviar, são 5 atividades. E eu vou marcar um dia para receber, ou vocês vão enviar por foto a atividade respondida, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp. Vocês serão avisados quanto a isso. Tá ok? Então, a gente encerra por aqui e boas atividades.